Então, o Luciano começou a gravar agora que apareceu a informação aqui para mim. Então, ok, eu não sabia disso. De manhã me falaram para fazer isso, eu não sabia como. Tão simples, né? Bastava ter me orientado aqui. Bom, meus amigos, como é que vocês estão? Boa noite para todos, né? Tá todo mundo numa boa aí, tá todo mundo se protegendo contra o vírus. A situação tá braba, né? A situação tá complicada. A gente só começa a entender da gravidade quando as coisas começam a chegar perto da gente. Vocês devem saber, inclusive, que nós estamos com um grande amigo nosso doente, né, internado desde domingo, que é o Márcio Bonfim. Acho que foi professor de vocês nos primeiros períodos. E está internado, né? Situação aí complicada. Estou em contato, a gente está em contato diário com a esposa dele para ela passar informações para a gente. Ele está estável, né? Não piorou, mas também não melhorou ainda. Mas a situação dele inspira cuidados, porque ele está com o pulmão 70% comprometido, continua com febre, dificuldade de respirar, já está tomando remédio. Se por acaso os remédios não fizerem efeito até amanhã, existe uma possibilidade dele ser entubado, né? Isso tudo é muito, muito triste. Nós, professores, estamos muito abalados, porque começa a acontecer pessoas próximas da gente. Acabei de ler agora aqui no Facebook de uma amiga minha, colega de faculdade, advogada, e ela tinha me dito que tinha um amigo dela também que estava internado, que na verdade era um advogado, que foi o primeiro chefe dela, o cara que deu o primeiro emprego a ela, com quem ela aprendeu tudo da advocacia, era muito grata, muito amiga a ele, e o camarada faleceu também. Então, assim, as pessoas estão achando que não é sério, mas é muito sério, E tentar se prevenir da forma que dá, né? Bom, meus amigos, deixa eu ver aqui, né? Eu mandei aí para o grupo de vocês, mandei para o grupo do WhatsApp de vocês, eu tirei uma foto aqui de quem havia mandado o trabalho até agora há pouco, quando eu olhei. Então, eu estava lá, trabalhos do Anderson, da Ariane, Gabriela, Leilian, Luciano, Mirla, Simone, Suelen, Vitor, Davidson, Isaac, Luísa, Marcos Gabriel, Pedro, Leonardo e Michele, né? A Denise colocou aqui dizendo que estava digitando, e o William falou que iria enviar, ou já enviou. O fato é que eu vou ver daqui a pouco novamente. Estou aqui selecionando, só para mostrar para vocês os trabalhos que eu já tinha olhado ali, que estavam na minha caixa de e-mails, que tinham chegado até agora há pouco. Depois da aula eu vou lá, olho novamente e atualizo. Correto? Vocês olharam aí a mensagenzinha que eu mandei agora há pouco no grupo para copiar? Aqui não dá para ver aqui direito, né? Para copiar um gráfico que eu fiz. Não dá, muito claro. Tá aí no grupo de WhatsApp de vocês. Vocês olharam? Todo mundo conseguiu olhar? Então, fiz um gráficozinho, né? Um gráfico aí para a gente poder já entender o que vai ser a aula de hoje. Nós vamos falar sobre a organização judiciária, né? Na verdade, os órgãos que exercem a função jurisdicional. Nós já sabemos que jurisdição, ou seja, a função jurisdicional, cabe ao Estado. O Estado tem monopólio de cuidar, de gerir a aplicação do direito em cada Estado, né? Em cada nação, e por assim sendo. Então, se cabe ao Estado agilizar, se cabe ao Estado cuidar dessa função jurisdicional, ou seja, da organização dos processos, toda a organização de justiça, é por isso que a gente diz no título da nossa aula, que é os órgãos da função jurisdicional, mais propriamente dito, a organização judiciária do Brasil, né? Então,
Escrevam assim: organização judiciária. Organização judiciária. Bom, no Brasil, nós temos uma divisão muito simples de como se organiza os órgãos jurisdicionais, né? São os órgãos estaduais e federais. Vocês não sabem que tem fórum estadual e fórum federal, né? Quem me dá o exemplo aí? Onde fica o fórum estadual do Rio de Janeiro? Onde é que se localiza? Só para ver se vocês sabem. Quem pode botar aí? Onde se localiza o Fórum Estadual do Rio de Janeiro? Ninguém vai escrever, não? Ali no final da Rua da Assembleia, perto do Menezes Cortes, exatamente, né? É no Castelo, a gente chama aquele bairro de Castelo. O prédio está escrito lá, Tribunal de Justiça, o Palácio da Justiça. Ali é a sede do Fórum Estadual, onde se trata de assuntos relacionados ao Estado. Todos os assuntos que não forem federais são tratados no Fórum Estadual. E aí eu pergunto para vocês, onde fica o Fórum Federal? Onde fica o Fórum Federal? Onde é que fica? Onde fica o Fórum Federal, a Justiça Federal? Ninguém se arrisca a dizer não? Vocês escreveram aí onde fica o Fórum Estadual. Onde é que fica o Fórum Federal? Escrevam aí alguém. Qualquer lugar. Dá um chute aí. Ninguém conhece? Se não escreveu, eu vou achar que isso aí é próxima Praça Mauá. Sim, esse aí que o Átila falou, seja bem-vindo, né, Átila? Fica lá na Avenida Venezuela, né? Fica lá na Avenida Venezuela. Mas tem um outro também, que fica ali na Cinelândia. Cinelândia. Né? Na verdade, são dois prédios, mas do mesmo órgão. Né? O mesmo órgão que está dividido em dois prédios, que é o prédio da Justiça Federal. Um lá na próxima Praça Mauá, que fica na Avenida Venezuela, que foi esse aí que o Átila mencionou, e outro na Cinelândia, né? Ali em frente à Câmara dos Vereadores, perto ali do Teatro Municipal. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem logo de cara que a organização judiciária, os órgãos jurisdicionais no Brasil se divide em dois, estaduais e federais. Nos federais, trata de assunto de interesse da União, que envolva a União, que envolva órgãos federais, qualquer que seja o órgão federal. Então, tudo aquilo que for federal pertence à competência de julgamento como órgão jurisdicional da Justiça Federal. E aquilo que não for federal, obviamente, vai ser julgado na Justiça Estadual. Quando a gente divide, como vocês olharam aí, né? Espero que vocês estejam olhando aí o quadrinho, o gráfico que eu fiz para vocês. Gráfico não, né? Sei lá, resumo que eu fiz ali para vocês. Vocês podem ver duas coisas, né? Como eu já disse, é dividido em Justiça Estadual e Justiça Federal. Aí nós vamos lá na Justiça Estadual. Tem a Justiça Comum e os juizados. Na Justiça Comum Estadual, nós temos que tipo de juízos? Né? Que tipo de varas nós temos na Justiça Comum Estadual? Quem digita aí para mim, por favor? Hoje a aula é bem participativa, né? Família, civil, criminal, exatamente. Né? O que mais que a gente pode botar aqui? Tribunal do Júri. Tribunal do Júri pertence a essa Justiça Estadual. Né? A vara empresarial, que é onde a gente trata de assuntos relativos a empresas, né? Então, quando você... né? Eleitoral não, eleitoral é federal. Então, esquece eleitoral por enquanto. Tributário não tem uma vara tributária. A vara trabalhista também não. A trabalhista é federal. Tá?
Vamos nos concentrar aqui na estadual. Quando você entra lá num fórum estadual, ele tem essas varas. Vara de família, vara civil, vara empresarial, vara criminal. Tudo isso são coisas de interesse do povo, né? E cada estado tem a sua população que resolve os seus litígios nessas varas. Então, na primeira instância, né, da justiça estadual, nós temos essas varas, nós chamamos de varas. E temos também os juizados especiais, né? Juizados especiais cíveis e criminais. Então, a gente também inclui os juizados especiais cíveis e criminais na justiça estadual, né? Então, a gente está vendo aí que, basicamente, a justiça estadual, ela trata de assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Se você quer mover uma ação de indenização contra uma empresa privada, você move uma ação numa vara civil. Mas se você quer mover, por exemplo, uma ação de indenização contra um órgão público federal, esquece, o que vai ser lá na Justiça Federal, né? Então, a Justiça Estadual, a gente divide ela em Justiça Comum, que abrange todas essas varas que eu falei para você, e os juizados, que tanto pode ser cíveis como criminais, que vocês vão estudar mais à frente, que o juizado é um órgão jurisdicional criado para tratar de processos de menor complexidade e de crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, a gente pode dizer que na justiça estadual, na primeira instância, nós temos as varas. Botei aí, ó. Na justiça estadual, na primeira instância, nós temos as varas. E quem vai ser a autoridade judicial que vai trabalhar nessas varas de primeira instância num fórum estadual? Qual o nome que nós damos ao sujeito que julga isso aqui? Hein? Qual o nome que a gente dá ao sujeito que julga as ações na primeira instância da Justiça Estadual? O juiz, claro, né? Então, se você entra com uma ação na Justiça Estadual, numa dessas varas, quem vai cuidar do seu processo, quem vai julgar o seu processo, é um juiz. Mas aí, digamos que seu processo já foi julgado pelo juiz, numa vara, lá na primeira instância da Justiça Estadual, mas você quer recorrer, você quer levar o seu recurso para uma instância superior. Qual é o nome da instância superior na Justiça Estadual? Hein? Qual o nome da instância que a gente, da segunda instância, que a gente leva o nosso processo quando a gente recorre? Está acima das varas. As varas é a primeira instância. Não. Acertou aqui o Anderson. É justamente isso aí, ó. O Tribunal de Justiça. Né? Então, a primeira instância da Justiça Estadual são as varas, e elas são julgadas pelos juízes. A segunda instância da Justiça Estadual é o Tribunal de Justiça. E qual é o nome dos caras que vão julgar lá? Veja que eu falei caras. Por quê? Porque na primeira instância é apenas um julgador, que é um juiz. A gente chama isso de juízo singular ou juiz monocrático. Isso na primeira instância, que é um juiz só, é uma cabeça pensando só. A gente chama de juiz singular ou juiz monocrático.
Mas aí você leva o seu recurso para a segunda instância da Justiça Estadual, que o Anderson já respondeu aqui, que é o Tribunal de Justiça. E eu disse, quem são os caras que vão julgar lá? Porque agora o julgamento não é feito mais por uma pessoa, ele é feito por um colegiado, né? A gente chama de juízo coletivo. Por quê? Porque são desembargadores que vão julgar. Os julgadores da segunda instância, nós chamamos de desembargadores. Se for um processo civil, eles ficam lá na Câmara Civil. Se for um processo criminal, ele fica lá na Câmara Criminal. Quantos desembargadores são por Câmara? 3. Um deles é o relator, e ele analisa o processo e dá o voto dele, a opinião dele, e os outros ou seguem ou divergem. Por isso que é o número 3, que é para não dar empate. Correto? Então, a gente já sabe que a Justiça Estadual, na primeira instância, os processos são julgados nas varas. Quem julga são os juízes. Na segunda instância da Justiça Estadual, são os tribunais de justiça de cada estado. E quem julga lá são os desembargadores. Mas digamos que você resolva levar o seu processo para a terceira instância. Falei no plural, quais seriam os órgãos dessa terceira instância da Justiça Estadual? Supremo. Tá falando igual Cebolinha? Supremo Tribunal. Bom, nós podemos levar para os dois órgãos, para o STJ e para o STF. O STJ ele é naturalmente a terceira instância dos processos da Justiça Comum, das justiças estaduais, porque ele trata dessas matérias do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas pode ser também o STF, porque, de repente, uma dessas decisões, a de segunda instância principalmente, pode violar algum preceito constitucional, e aí você encaminha para o STF. Então, a gente está vendo aí que, na Justiça Estadual, nós temos como primeira, na Justiça Estadual, nós temos, na primeira instância, as varas. É muito difícil ser simultâneo, é muito difícil. Pode acontecer de você enviar primeiro para o STJ e essa decisão do STJ te passar a ideia de ser inconstitucional ou violar algum preceito constitucional e você, depois do STJ, mandar para o STF. Mas simultâneo não. Pode ser um depois o outro. Porque o STF é a Corte Suprema, é a última corte. Então, a gente está vendo que, na Justiça Estadual, a primeira instância, ela funciona com as varas, nos fóruns estaduais, onde tem os juízes que julgam. Aí, na segunda instância da Justiça Estadual, em cada estado, nós temos os tribunais de tribunais de justiça, onde terão lá as câmaras cíveis e as câmaras criminais, que será o julgamento de segunda instância feito pelos desembargadores. E se você levar à terceira instância, seu processo vai ser julgado ou no STJ ou no STF, de acordo com a competência, do tipo de recurso que você está fazendo. E aí, quem serão os julgadores nessa terceira instância? Juiz, desembargador e os ministros. Os julgadores dessas cortes superiores, do STJ e do STF, eles têm status de ministro, correto? E aí tem aquela piada antiga, cara, que é assim: juiz acha que é Deus, desembargador tem certeza. Porra, e os ministros, então? Meu Deus do céu, o que a gente vai imaginar que esses caras são? Então a gente viu aí, rapidamente, depois a gente vai editar isso, como é que é feita essa organização na parte da Justiça Comum, na Justiça Estadual. Já na Justiça Federal,
ela se divide em justiça comum e justiça especializada, porque muitos órgãos são de competência federal, elas têm matriz federal, origem federal. Então, pense o seguinte, os processos lá cíveis, por exemplo, que você moveria na justiça estadual, você move na federal também, desde que um dos órgãos seja federal. Né? Eu posso mover uma ação de indenização na Justiça Federal? Pode. Vou dar um exemplo clássico. Se você move uma ação de indenização contra o Banco Bradesco, é numa vara cível num fórum estadual. Se você quer mover uma ação de indenização contra o Banco do Brasil, é numa vara cível federal. Porque a competência é federal, porque o réu é federal. Né? Mas a matéria do direito é a mesma, cível. A questão é a competência. Porque nós temos, quando a gente vai ajuizar um processo, nós advogados, nós temos que nos ater a uma série de competências. Competência em razão da matéria, competência em razão do território, competência em razão do órgão. Né? Então, na Justiça Federal, nós temos a Justiça Federal Comum, que são as varas cíveis e criminais federais. Se você comete um crime federal, você é julgado numa vara federal, né? Você está vendo esses políticos aí sendo julgados aqui na vara federal aqui. Esse juiz, esqueci o nome dele, esse juiz aqui do Rio que condena todo mundo, é o Sérgio Moro aqui do Rio. Porra, esqueci o nome dele. Bretas, não sei o que Bretas, isso. Esqueci o primeiro nome dele, né? Marcelo Bretas, isso. Então, Marcelo Bretas é um juiz federal e julga processos criminais federais. Da mesma forma que tem os juízes federais cíveis, né? Juízes cíveis federais, vamos dizer assim. Então, também existe matéria comum, cível e criminal, na Justiça Federal. A gente chama de Justiça Federal Comum. E também tem juizados. Na Justiça Federal. Né? Juizados especiais cíveis federais, juizados especiais criminais federais, justamente para tratar de ações de menor potencial ofensivo federal e crimes de menor ações cíveis de menor complexidade federal e processos criminais de menor potencial ofensivo federais. Então, na Justiça Comum Federal, nós também temos a Justiça Comum Federal, que são as varas federais e os juizados federais. Só que nós temos a Justiça Federal Especializada. E vocês estão vendo aí no papelzinho de vocês, né? Olha como é que a gente divide a Justiça Especializada Federal. A Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, né? Então, vamos voltar lá, ainda aqui na Justiça Federal, mas vamos voltar na Justiça Comum Federal, né? Quem serão os julgadores na primeira instância da Justiça Comum Federal? Cadê? Os juízes federais. Nosso processo foi julgado, a gente resolve levar ele para a segunda instância. Segunda instância federal. Qual é o nome da segunda instância federal? Não, do órgão. O órgão, exatamente, o TRF. Né? É o Tribunal Regional Federal. Seria o equivalente do Tribunal de Justiça lá na Justiça Estadual. Aqui é um tribunal, assim, entre aspas, né? É um Tribunal de Justiça Federal. A gente chama de Tribunal Regional Federal, TRF. Não é toda capital que tem um TRF. Na Justiça Estadual, todo estado vai ter um tribunal de justiça. Todo estado vai ter, na sua própria sede do estado, um tribunal de justiça, que é a segunda instância da justiça estadual. Mas isso não acontece com os tribunais regionais federais. Não tem TRF em todos
os estados. Eles são feitos por regiões, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o Tribunal Regional Federal, que fica aqui no Rio, cuja sede é aqui no Rio, se eu não estou enganado, se eu não estou falando bobagem, é o Tribunal Regional Federal da segunda região. Essa segunda região abrange Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Vai ter um que vai reunir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, nem todos os estados têm TRF. Né? Como eles têm uma quantidade menor de processos, eles agrupam um determinado lugar. Para nossa sorte, fica aqui no Rio de Janeiro, mas quem é, por exemplo, advogado de Minas, São Paulo ou Espírito Santo e tem que vir pessoalmente para tratar de algum assunto, tem que vir aqui no Rio. Quem sabe onde fica, onde se localiza aqui no Rio o TRF? Não, é quase ali perto. É na Rua do Acre. Né? Lá na Rua do Acre. Então, meus amigos, a gente está vendo que, na primeira instância da Justiça Federal, os processos tramitam nas varas e os julgadores são os juízes federais. E já sabemos que a segunda instância segunda instância da Justiça Federal são os Tribunais Regionais Federais, o TRF. Né? E quem são os julgadores? Os desembargadores federais. Né? Quem vai julgar lá são os desembargadores federais. É uma estrutura parecida com a estadual. A diferença é que é federal. E aí depois você pode levar o seu recurso também para o STJ, para o STF. Correto? Bom, isso é a Justiça Comum, a Justiça Federal Comum. Agora vamos ver aqui a Justiça Federal Especializada. Ela pode ser a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, que todas elas são de âmbito federal. A primeira instância da Justiça do Trabalho nós chamamos de varas trabalhistas. Né? Varas trabalhistas. Alguém aí de vocês já deve ter sido preposto, já deve ter participado de uma audiência dessa. Né? Então, a primeira instância da Justiça do Trabalho, que é federal, especializada, são as varas trabalhistas. Quem é que julga? Os juízes trabalhistas. A segunda instância da Justiça do Trabalho, que acontece em todos os estados, são os TRT. Aqui, ó, TRT. Tribunal Regional do Trabalho. É onde se julgam os recursos trabalhistas na segunda instância. Então, a segunda instância da Justiça do Trabalho são os tribunais regionais do trabalho. Quem é que julgam? Os desembargadores trabalhistas. E a terceira instância? É em Brasília. São os Tribunais Superiores do Trabalho. É um, né? Tribunal Superior do Trabalho. E esses camaradas que são os julgadores de lá também têm status de ministro. Correto? Isso aí na Justiça do Trabalho. A gente vai ditar. Aí, na Justiça Eleitoral, não existe vara eleitoral. Mas a primeira instância da Justiça Eleitoral a gente chama de junta eleitoral. E toda junta eleitoral tem um juiz que se responsabiliza por ela. Você não vê na época de eleição que sempre tem um juiz que se responsabiliza por cada junta eleitoral e pelas zonas eleitorais que compreendem ela? Então, a primeira instância da Justiça Eleitoral a gente chama de junta eleitoral. A segunda instância da Justiça Eleitoral a gente chama de TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Lá não são juízes, não são desembargadores, são ainda juízes, mas com uma função semelhante à de desembargador. Né? Então,
Então, a primeira instância da Justiça Eleitoral são as juntas eleitorais. A segunda instância é o Tribunal Regional Eleitoral, que tem em cada estado, né? E a terceira instância é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, né? E os camaradas que vão julgar lá também têm status de ministro. E, por fim, a Justiça Militar. Né? Existe vara militar? Não. A primeira instância dos processos da Justiça Militar funciona nas auditorias militares. Nas auditorias militares. E serão julgados por militares de alta patente. Já a segunda instância da Justiça Militar, a gente chama de Tribunal de Justiça Militar. Funciona também em cada estado. E a terceira instância da Justiça Militar também fica lá em Brasília. Né? É o Superior Tribunal Militar. E os militares, né, que fazem parte lá do Superior Tribunal Militar, eles também têm status de ministro. E aí, por fim, a gente tem o STJ e o STF, que são as cortes superiores, que estão acima dessas todas. O STJ, ele julga processos de vara estadual, de justiça estadual, de justiça federal. Ele serve como última palavra na pacificação da jurisprudência. Se tem uma discussão que está vindo de primeira a segunda, ele pacifica na terceira instância. Se por acaso sua decisão não se confrontar em nada com a Constituição, ele é a Corte Suprema. Ali é a última palavra. Mas se por acaso uma decisão do STJ causar controvérsia constitucional que deva ser julgada, aí vai para o STF. Então, eles estão ali como Cortes Supremas, mas o STF está bem supremo, né? Bem acima. Correto? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Podemos começar a editar? Podemos? Então coloca assim. Escrevam assim. Organização, é um outro título, tá? Um subtítulo. Organização Judiciária Brasileira. Organização Judiciária Brasileira. Estadual e federal. Escrevam assim. Organização Judiciária Brasileira. Dois pontos. Estadual e federal. Deixa eu ver aqui as informações. Então, meus amigos, escrevam assim. O Poder Judiciário, o Poder Judiciário é constituído de vários órgãos. O Poder Judiciário é constituído de vários órgãos, né? Por vários órgãos. E no Brasil, estes órgãos, funcionam
funcionam no âmbito estadual, aliás, bota assim, no âmbito estadual, aí entre parênteses, incluindo o Distrito Federal, né? E no Brasil, estes órgãos funcionam no âmbito estadual, aí entre parênteses, incluindo o Distrito Federal. Fecha parênteses. Fecha parênteses. E federal. Então, a gente está dizendo o seguinte: uma estrutura, né, judiciária, a estrutura do Poder Judiciário, é composta de vários órgãos, sendo que no Brasil, basicamente, ela se divide na esfera, no âmbito, né, estadual e federal. E esse âmbito estadual inclui também o Distrito Federal. Pula, dá um parágrafozinho e escrevam assim. Deixa eu ir aqui primeiro para a Justiça Estadual. Escrevam assim: Justiça Estadual. Justiça Estadual. Embaixo. Também chamada de justiça comum, também chamada de justiça comum, vírgula, é composta pelos juízes de direito. É composta pelos juízes de direito. É composta pelos juízes de direito. Que atuam na primeira instância. Que atuam na primeira instância. Podemos citar como exemplo as varas civil. Podemos citar como exemplo as varas civil, família, criminal, empresarial, etc. Podemos citar como exemplos as varas civil, família, criminal, empresarial, etc. Né? Também cabe a ela, ou seja, a justiça comum, né? Também cabe a ela processar e julgar. Também cabe a ela processar e julgar as causas de competência do JEC e do GCRIM. Do JEC e do GCRIM. Para as ações de menor complexidade, e os crimes de menor potencial ofensivo. Ponto. Pula uma linha e bota assim embaixo. A partir de onde que o Pedro quer que eu repita?
Eu botei aí que a Justiça Estadual, também chamada de Justiça Comum, é composta pelos juízes de direito, que atuam na primeira instância, né? Eles julgam as causas estaduais, como exemplo, os processos nas varas civil, família, criminal e empresarial. Na Justiça Comum também se julga os processos de competência do Juizado Especial Civil e do Juizado Especial Criminal, que eu botei aí de forma abreviada, JEC e GCRIM, justamente para julgarem as ações de menor complexidade nos juizados especiais cíveis e os crimes de menor potencial ofensivo nos juizados especiais criminais, né? Então, na primeira instância da Justiça Estadual, nós temos as varas e os juizados. Por uma linha, bota assim embaixo. Já a segunda instância, é representada pelo Tribunal de Justiça. Já a segunda instância é representada pelo Tribunal de Justiça onde desembargadores atuantes em câmaras cíveis e criminais, irão julgar os recursos. Bom, então, sobre justiça estadual, era só isso, né? A justiça estadual é representada pelos fóruns estaduais que tratam da matéria do cotidiano, nas suas varas cíveis de família, criminal, suas varas empresariais, seus tribunais do júri, né? E também os seus juizados especiais cíveis e criminais. Na primeira instância serão processadas as ações, julgadas pelos juízes de direito. Na primeira instância, o julgador é o juiz. E na segunda instância, serão os tribunais de justiça de cada estado, compostos por câmaras cíveis e criminais, onde terão desembargadores que julgarão os recursos. Correto? Aí embaixo você bota um outro título, que é Justiça Federal. A gente vai começar a falar sobre Justiça Federal. Justiça Federal. Bota assim. Pode repetir só o final depois de potencial ofensivo? O problema é que eu estou resumindo um texto. Eu não estou falando o texto propriamente, eu estou resumindo. Aí eu mesmo não sei onde parei, não sei se algum colega aí pode... Né? Aí, ó, botou aí. Já a segunda instância é representada pelo Tribunal... Acho que ele quer que seja antes. A segunda instância é representada pelo Tribunal de Justiça, onde desembargadores atuantes em câmaras cíveis e criminais irão julgar os recursos. Não, aqui é... Aí, ó. Também chamada de justiça comum, é composta pelos juízes de direito que atuam na primeira instância. Podemos citar como exemplo as varas civil, família, criminal, empresarial, etc. Também cabe a ela processar e julgar as causas, né, de competência do juizado especial civil e do juizado especial criminal, para as ações de menor complexidade e os crimes de menor potencial ofensivo. Exatamente. Né? As causas de menor complexidade serão julgadas no juizado especial civil.
E os crimes de menor potencial ofensivo serão julgados no juizado especial criminal, assim como o Luciano botou ali, dois procedimentos regidos pela mesma lei, que é a Lei 9.099 de 95. Né? Então, agora, a gente vai começar a falar da Justiça Federal. Coloquem assim. Compete à Justiça Federal processar e julgar causas de interesse da União ou seus órgãos. Causas de interesse da União ou seus órgãos. Ponto. Também existem, vírgula, na Justiça Federal Comum, também existem, na Justiça Federal Comum, vírgula, vou botar escrever aqui, além das varas cíveis e criminais federais, vírgula, os juizados federais cíveis e criminais. Então, existe na Justiça Comum, né, na Justiça Federal Comum, além das varas cíveis e criminais federais, os juizados federais cíveis e criminais. É só você fazer uma comparação com o que a gente disse lá na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, a gente falou o seguinte: tem a Justiça Comum, que são as varas, e tem os juizados. Na Justiça Federal também. Tem a Justiça Comum Federal, que são as varas. Vara Federal Civil e Vara Federal Criminal. E tem os juizados federais cíveis, para tratar de causas federais de menor complexidade, e os juizados federais criminais, para tratar de crimes federais de menor potencial ofensivo. É a mesma coisa, só que é federal. E da mesma forma, vai ter como julgador um juiz de direito, só que é juiz federal, né? Juiz de direito federal. Então, ponto. O julgador, bota assim, o julgador será um juiz federal. O julgador será um juiz federal. Aí vocês coloquem assim: em regra, os processos da Justiça Federal se originam na primeira instância. No entanto, há do verbo haver, há determinadas ações
que podem ser originadas na segunda instância. Na segunda instância, devido à prerrogativa de foro, né? Determinados cargos, se você tiver que processar criminalmente, você já leva diretamente ao Tribunal Regional Federal para que se julgue esse tipo de matéria federal. Mas, em regra, né, na Justiça Comum, a maioria das ações, assim como na Justiça Estadual, vão ser julgadas nas varas federais, que é a primeira instância federal. Correto? Aí, embaixo, vocês pulem uma linha e coloquem assim. A segunda instância da Justiça Federal, é o TRF, Tribunal Regional Federal. É o TRF, Tribunal Regional Federal. Vírgula. Que está dividido em regiões. Entre parênteses. Nem todos os estados possuem um TRF. Fecha parênteses. Nem todos os estados têm um TRF. Então, vai ter um para a região Sudeste, um para a região Sul, um para a região Centro-Oeste, um para a região Nordeste e um para a região Norte. Né? Eu não tenho certeza, mas a da região Norte suponho que seja em Manaus. A do Nordeste, eu não sei se é em Recife ou Fortaleza. Né? A daqui do Sudeste fica no Rio. Exatamente. Se você for advogado e tiver que... É que hoje em dia os processos são virtuais, mas na minha época de recém-formado, fui muito no TRF, né? Porque, inclusive, meu primeiro emprego como advogado foi num escritório que prestava serviços para o Banco Econômico em liquidação extrajudicial. E muitas ações em que o Banco Econômico era réu, ele era réu junto com bancos federais ou Banco Central. Muitos processos de planos econômicos e tal. Então, era muito comum que o banco, você botar no polo passivo da ação como réu, o Banco Central, o Banco do Brasil, e a União e outros bancos. Então, nós tínhamos muitos processos da Justiça Federal e TRF. Né? Eu ia muito para lá. Se fosse São Paulo, teria que ir para São Paulo. Eu tive um professor na faculdade, que ele era, na minha época de professor, ele era juiz federal. Hoje ele acho até que já é aposentado, depois ele foi desembargador federal. Acho que hoje que já é aposentado. O filho dele, inclusive, é juiz federal também. Né? Então, embaixo, vamos abrir um outro parágrafo, coloque assim. Para frisar bem a competência, para frisar bem a competência da Justiça Comum Federal, para frisar bem a competência da Justiça Comum Federal,
vírgula, cabe a ela julgar crimes políticos e infrações penais, cabe a ela julgar crimes políticos e infrações penais praticadas contra bens ou serviços de interesse da União, vírgula, processos que envolvam Estado estrangeiro ou organismo internacional, em ações contra o município, ou pessoa domiciliada no Brasil. Entre parênteses. Ler os artigos 108 e 109 da Constituição Federal. Ler os artigos 108 e 109 da Constituição Federal. Luciano, se você digitou isso aí que eu falei, cola aqui no chat para a Ariane ver. E como eu disse, eu estou resumindo, né? Resumindo aqui o... Luciano vai... botou aí, né? Para frisar bem a competência da Justiça Federal, cabe a ela julgar crimes políticos e infrações penais praticadas contra bens ou serviços de interesse da União e processos que envolvam um Estado estrangeiro ou um organismo internacional em ações contra o município ou pessoa domiciliada no Brasil. E, por fim, né, ler os artigos 108 e 109, que lá vai estar a competência completa da Justiça Federal. Ok? Aí, vocês abram um títulozinho aí, um subtítulo, e escrevam assim: Justiça Federal Especializada. Justiça Federal Especializada. Justiça Federal Especializada. Podemos dividi-la em 3 ramos. Podemos dividi-la em 3 ramos. 2 pontos. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Né? Podemos dividir a Justiça Federal Especializada em 3 ramos. 2 pontos. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Ok? Letra A, Justiça do Trabalho. Letra A, Justiça do Trabalho. Escreve assim: regulada pelo artigo 114 da Constituição, regulada pelo artigo 114 da Constituição, vírgula, possui competência para julgar conflitos individuais e coletivos, né? Possui competência para julgar
conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e patrões. Entre trabalhadores e patrões. Ponto. É composta por juízes. É composta por juízes de direito. É composta por juízes de direito que atuam nas varas trabalhistas. Que atuam nas varas trabalhistas. Por isso que nós chamamos de juiz trabalhista. Que atuam nas varas trabalhistas. Ponto. A segunda instância da Justiça do Trabalho, é o Tribunal Regional do Trabalho. É o Tribunal Regional do Trabalho. E a terceira instância é o Tribunal Superior do Trabalho. É o Tribunal Superior do Trabalho. Formado por ministros. Formado por ministros julgadores. Bota assim, formados por ministros julgadores. Letra B, Justiça Eleitoral. Letra B, Justiça Federal. Desculpa. Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. Regulada pelos artigos 112 a 121 da Constituição, regulada pelos artigos 112 a 121 da Constituição, possui competência para regular os procedimentos eleitorais como, por exemplo, organizar, monitorar e apurar as eleições, bem como garantir ao cidadão o direito constitucional ao voto direto e sigiloso.
a sua primeira instância, a sua primeira instância é composta por juízes eleitorais. A sua primeira instância é composta por juízes eleitorais que atuam nas juntas eleitorais, Ponto. Já a segunda instância é representada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Já a segunda instância é representada pelo Tribunal Regional Eleitoral e sua última instância no Tribunal Superior Eleitoral. Todos pegaram? Só o Marcos Anderson também. Podemos partir para a letra C, que é a Justiça Militar? Então coloque assim, letra C, Justiça Militar. Justiça Militar. Meu cabelo tá revolto, né, cara? Não fica de jeito nenhum. Justiça Militar. Prevista nos artigos 120. Eu botei aí, na verdade, é assim, ó, prevista nos artigos 122 a 124, então inclui 122, 123 e 124. Previstos nos artigos do 122 ao 124 da Constituição, né, Justiça Militar, está prevista nos artigos 122 a 124 da Constituição Federal e cabe a ela vírgula, processar e julgar os crimes militares. E cabe a ela processar e julgar os crimes militares. Ponto. Seus processos na primeira instância, ponto continuativo. Seus processos, vírgula, na primeira instância, serão julgados nas auditorias militares. Ponto.
Os recursos, ponto. Os recursos na segunda instância vírgula, nos tribunais de justiça militares. Os recursos na segunda instância serão julgados nos tribunais de justiça militar. E como última instância, vírgula, em Brasília, o Superior Tribunal Militar. Superior Tribunal Militar. Pegaram? Todo mundo pegou? Então, para a gente finalizar, bota aí. As cortes superiores. As cortes superiores. As cortes superiores. As duas cortes superiores no Brasil são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. As duas cortes superiores do Brasil são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Aí embaixo. Ao STJ, cabe uniformizar o direito nacional ao STJ cabe uniformizar o direito nacional infraconstitucional. Aí embaixo. Já o STF tem como principal função zelar pelo cumprimento da Constituição. Zelar pelo cumprimento da Constituição. Vírgula, ou seja, apreciar a constitucionalidade de determinada norma ou ato.
Pegaram? Então, meus amigos, nós dividimos hoje aqui a organização judiciária brasileira, que se divide em estadual e federal, justiça estadual e federal. A justiça estadual composta pelos fóruns estaduais, né, onde nas suas varas de primeira instância, criminal, família, civil, ou nos juizados especiais. Na segunda instância tem os tribunais de justiça e na terceira instância vai ao STJ. Aí nós vimos que existe a Justiça Federal, que também tem a Justiça Comum e tem a Justiça Especializada. Na Justiça Comum, na primeira instância, também nas varas federais, onde juízes de direito, só que de qualidade federal, vão julgar causas de interesse da União ou de órgãos federais. A segunda instância da Justiça, a segunda instância da Justiça Comum Federal são os TRFs, Tribunal Regional Federal, e essas discussões podem chegar na terceira instância ao STJ ou ao STF. Aí nós vimos que a Justiça Federal também tem ramos, né, divisões especializadas. Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Justiça do Trabalho para processar ações trabalhistas, as relações de direito existentes entre empregador e empregado. A segunda instância são os tribunais regionais do trabalho e a terceira instância, os tribunais superiores do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. A Justiça Eleitoral cuida de todo o processo eleitoral, né, que a gente de tempos em tempos vê na mídia, sendo a sua primeira instância as juntas eleitorais, segunda instância o Tribunal Regional Eleitoral e a última instância em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral. E, por fim, a Justiça Militar, que julga crimes militares previstos em lei. Sua primeira instância se representa pelas auditorias militares, a segunda instância pelos tribunais de justiça militares e a terceira instância, o Superior Tribunal Militar em Brasília. E, por fim, eu falei pouco sobre STJ e STF, porque vocês vão aprender isso em direito constitucional. Não quero me antecipar, porque vocês ainda vão estudar direito constitucional. Mas nós sabemos que são as duas maiores cortes do país, o STJ e o STF. O STJ, ele trata, em última instância, dos assuntos do nosso dia a dia, assuntos de vara civil, de vara de família, até de vara criminal, né? Então, todos os assuntos infraconstitucionais, ou seja, que não tenham influência de norma constitucional, vai ser tratado pelo STJ. Agora, o STF não. O STF, ele trata especificamente, exclusivamente, de normas constitucionais. A função do STF é ser um guardião da Constituição, zelar pelo cumprimento da Constituição. Então, sempre que tiver uma discussão sobre a constitucionalidade ou não de um ato ou de uma norma, isso é levado ao STF, que vai decidir se aquilo ali é constitucional ou não. E você sabe que a Constituição é a maior lei que nós temos e nada pode afrontar a Constituição. Por isso que a maior corte da organização judiciária brasileira é o STF. Mas não vou me aprofundar muito, porque vocês não vão estudar direito constitucional. Ok? Tudo bem aqui? Podemos terminar? Tô morrendo de fome, cara. Eu almocei e não comi nada a tarde inteira. E agora eu tô morrendo de fome. E o cheirinho, né? O cheirinho tá vindo aqui, ó. Vocês ainda podem jantar, eu não, né? Infelizmente. Meus amigos, então um abraço e talvez hoje ou amanhã eu bote esse material escrito dessa aula de hoje no grupo de vocês, tá bom? Boa noite. Quem ainda não enviou o trabalho, envia hoje ainda, por favor. Depois eu vou olhar lá o que quem mandou trabalho durante a aula, ok? Um abraço, meus amigos.